GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, aceitem aquele efusivo abraço da equipa Sonangol. Desta forma iniciamos mais um GOL, o programa de rádio da Petrolífera Nacional Angolana. GOL. O microprograma da Sonangol. A produção, distribuição e comercialização de gás é ação essencial da Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis, uma organização que, à luz das demandas da transição energética, tem pela frente desafios de grande monta. Mas é no gás que nos focamos neste programa, um produto que, pela sua importância, clama sempre por uma gestão muito cuidada. Um GOL foi verificar como anda o processo produtivo e de comercialização do produto, tendo em atenção a satisfação do mercado na província mais a norte do país, Cabinda. Hoje temos um bom nível de produção, que, associado aos números de produção dos nossos parceiros locais, acaba por gerar quantidade que atende às necessidades da província. Augusto Cito, responsável pela unidade de gás na província de Cabinda, adianta que a gestão tem sido tranquila, com raras exceções. As únicas situações capazes de gerarem alguma intranquilidade pode ocorrer quando, por exemplo, em razão de alguma avaria, ocorre alguma redução na disponibilidade. Mas, nestes casos, fazemos sempre esforços no sentido de ultrapassar as situações com a maior brevidade. Em relação a alguma dependência de Luanda em termos de produto, o responsável adianta que acontece apenas em ações preventivas para acudir a determinadas circunstâncias. É essencialmente preventiva, no sentido rapidamente acudir-se a qualquer potencial situação de ruptura. Como, por exemplo, quando temos algum sobressalto com a unidade de processamento de gás em Malonga. Augusto Cito diz também que, em relação ao facto de a província de Cabinda conhecer um contínuo crescimento populacional, a situação não é alheia à direção da unidade. Já temos projeções neste sentido, já temos identificado o facto de que, para o próximo quinquênio, haverá necessidade de se aumentar um turno e, igualmente, ampliar a capacidade de estocagem face ao crescimento populacional. Augusto Cito, responsável pela unidade de gás da Sonangol na província de Cabinda. A MS Telecom firmou um acordo estratégico com a Mint África, parceira líder da Microsoft no continente africano e consultora global de tecnologias de informação. A presidente da Comissão Executiva da MS Telecom, Felisberte de Jesus, em entrevista a um GOL, afirmou que o objetivo é o de acelerar o processo de transformação digital das empresas angolanas. Através de soluções digitais do ecossistema de soluções tecnológicas da Microsoft, a essência deste acordo é fazer da MS Telecom um parceiro local competente e capaz de disponibilizar as soluções da Microsoft e dar o suporte local adequado às expectativas internacionais. Este acordo está alinhado com a estratégia de transformação do negócio da MS Telecom, que visa a revisão da proposta de valor, com a introdução de novos produtos, com a entrada em novos negócios e mercados. Tudo isso com a finalidade de aumentar as receitas e a lucratividade da empresa. A gestora apontou alguns benefícios à margem do objetivo central do acordo. Esta parceria vai permitir a formação de talentos angolanos para atender às necessidades de implementação de soluções da Microsoft, isso sem recorrer a recursos externos. Por outro lado, também vai permitir às empresas que operam em Angola contratar na moeda nacional e ter suporte local. Com este acordo, a MS Telecom terá no seu portfólio os serviços de implementação do ecossistema de soluções tecnológicas da Microsoft, que permitem
incluem a digitalização e automação de processos de negócios e operação. Mais propriamente, estamos aqui a falar de ferramentas de automação de processos de negócios. Por outro lado, também, portanto, serão disponibilizadas soluções de alojamento de dados na cloud local Azure Stack, que temos implementado aqui em Luanda, da Microsoft. A MS Telecom foi a primeira empresa nacional a instalar uma nuvem pública, espaço de armazenamento digital, que, no dizer da Presidente, tem proporcionado aos seus usuários uma experiência diferenciada, tanto em termos técnicos como financeiros. A cloud da MS Telecom oferece baixa latência e permite o pagamento em moeda local. Além disso, o Azure Stack da MS Telecom permite o cumprimento das normas realizadas à Lei de Proteção de Dados, especialmente naquilo que diz respeito ao alojamento de dados em território nacional. Isso garante aos usuários uma maior segurança e privacidade dos seus dados. Outros benefícios incluem a escalabilidade, a flexibilidade, permitindo que os usuários adaptem a sua infraestrutura às suas necessidades e cresçam de forma eficiente. Felisberto de Jesus, presidente da Comissão Executiva da MS Telecom, na sequência de um acordo firmado pela empresa com a Mint África, parceira líder da Microsoft no nosso continente. A Sonangol procedeu à apresentação dos seus resultados relativos à comercialização de petróleo bruto durante o último trimestre de 2022. A apresentação referida foi uma das componentes da reunião trimestral de balanço, uma realização habitual do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás. O presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio do Trading e Shipping, Luís Manuel, que apresentou o balanço da Petrolífera Nacional, em entrevista a Angol, começou por destacar alguns dos fatores que influenciaram os preços do petróleo no mercado internacional. Destacando os fatores que influenciaram o preço a subir, nós temos o acordo entre os membros da OPEP+, para o corte de 2 milhões de barris, e notamos aqui uma oferta limitada devido aos cortes de fornecimento de petróleo da Rússia à Europa e também a diminuição dos estoques dos Estados Unidos. E diante um cenário de pouca oferta, portanto, a procura é superior à oferta, naturalmente espoleta um incremento no preço do petróleo. Outro fator foram os receios causados pelos baixos níveis de estoque de destilados médios e pesados, principalmente devido à aproximação do inverno. Diante deste período de inverno, a procura é elevada e na ausência de oferta suficiente para atender a procura, então notamos também uma subida do preço do petróleo. Outro fator que vale a pena destacar tem que ver com as expectativas de diminuição da oferta face ao iminente embargo da União Europeia ao petróleo da Rússia e as expectativas de aumento das taxas de processamento das refinarias dos Estados Unidos. Tiveram um impacto positivo nos preços no mercado internacional, portanto, fizeram com que os preços subissem também. Depois temos a posição da OPEP+, em manter os cortes de produção, por forma a manter o equilíbrio nos mercados devido aos sinais de oferta insuficiente. Outro fator que influenciou o preço a subir foram as perspectivas da Rússia diminuir a sua produção, no fundo, em resposta à imposição de um teto máximo ao preço do seu petróleo para as exportações por navio. Um último fator que também vale a pena destacar é a diminuição dos estoques de destilados e o aumento da procura de combustíveis para aquecimento devido ao frio extremo nos Estados Unidos da América. Portanto, esses fatores que acabei de mencionar influenciaram que o preço subisse. Referindo-se aos fatores que contribuíram para a baixa do crudo no mercado internacional, o gestor destacou o aumento dos casos de Covid na China, o aumento da inflação associada aos custos de energia, que agravaram as preocupações sobre a procura e causaram receios aos investidores. Também a falta de acordo entre os países do G7 e os países da União Europeia sobre o limite máximo do preço do petróleo da Rússia, o que reduziu as expectativas que o mercado começou a ter sobre escassez de oferta. Não menos importante, o fator relacionado com o acordo entre o G7 e a União Europeia sobre o limite máximo já estabelecido de $60 por barril para o preço do petróleo da Rússia. Portanto, aliviou as preocupações com a oferta e impactou negativamente os preços do mercado, porque aí o mercado passou a saber exatamente qual é o preço
todos os receios que existiram à volta desapareceram e não constituiu, de certa maneira, um impacto que apontasse para uma redução significativa dos níveis de oferta no mercado. Depois, a onda de frio que afetou o setor de transporte no hemisfério norte também impactou negativamente a procura, e todos esses fatores que acabei de mencionar influenciaram este comportamento bastante volátil que nós verificamos sobre o preço do petróleo no mercado internacional. Luís Manuel adiantou ainda que durante o último trimestre o preço do barril atingiu um valor máximo de $107,72 e um preço mínimo de $76,34. Referiu-se posteriormente às ramas nacionais. As nossas ramas, diante deste comportamento do preço no mercado, houve fatores que influenciaram o seu desempenho. E aqui destacamos a diminuição das margens de refinação. Esta diminuição das margens de refinação resultou na redução das taxas de processamento e afetou a procura por petróleo bruto a nível global. Os grandes refinadores definem os seus níveis de importação com base nos níveis de refinação. Num ambiente de níveis de refinação baixos, naturalmente também os níveis de procura dessas refinarias também baixa, no fundo ajustada aos níveis de refinação. O impacto da diminuição da procura por parte da China devido à manutenção da sua política de Covid-0, assim como a falta de uma evidente recuperação da referida procura, também pressionaram negativamente os diferenciais das nossas ramas. Depois temos aqui o aumento de compras de carregamentos provenientes da Rússia e da América Latina, porque surgem no mercado com grandes descontos. E nisso a Índia e a China incrementaram as suas aquisições desses carregamentos provenientes dessas duas localidades, isso antes da implementação do embargo e do teto máximo de preços em ramas russas. No entanto, o que fez que se reduzisse a disponibilidade de navios no mercado, e surgiu aqui também um ambiente para o incremento das taxas de frete do trajeto da África Ocidental para os Estados Unidos da América e para o Extremo Oriente. Naturalmente, os compradores preferiram as ramas russas, as ramas provenientes da América Latina, porque tinham descontos acentuados, e as nossas ramas, que ficam a uma distância considerável em relação ao mercado asiático, ficaram sem a potência que normalmente têm tido, porque não fazia qualquer sentido investir-se em fretes tão elevados, preferindo ramas que estavam mais baratas, que são as da Rússia e da América Latina. As ramas produzidas em Angola, ainda segundo os dados apresentados, tiveram 9 destinos internacionais. A China, a Índia e a Itália foram, por esta ordem, os principais destinos, seguidos da Espanha, Singapura e Malásia. No período em referência, Angola exportou cerca de 35.478.000 barris. Se compararmos com o que se exportou durante o terceiro trimestre, nós tivemos um déficit. Não é nada que assusta, não é assustador. Essa alteração, esse déficit não é assustador. Entretanto, falando de valor bruto das vendas obtidos, para o quarto trimestre, nós tivemos na cifra de $3.000.000.76 milhões. Se compararmos com o terceiro trimestre, nós verificamos que tivemos um déficit. Entretanto, vai reparar que o preço médio do Brent, do petróleo bruto, no quarto trimestre, esteve em cerca de $88,87 por barril, quando no terceiro trimestre situou-se em $100,84. Portanto, esta diferença em termos de receita, como pode ver, tem a grande influência, esteve no preço do Brent verificado durante o terceiro trimestre. Aqui precisamos destacar, e porque estamos a falar de realizações da Sonangol e da concessionária nacional, isto é, da Agência Nacional de Petróleo e Gás, precisamos destacar que a Agência Nacional de Petróleo e Gás, dentro dos volumes que nós reportamos exportados durante o quarto trimestre, contou com 20.792.000 barris, e a Sonangol contou com cerca de 14.686.000 barris. E há aqui um fenómeno em relação a uma comparação com os volumes da Sonangol durante o terceiro trimestre face ao quarto trimestre. A Sonangol teve um incremento
em cerca de 339 mil barris. Portanto, também são fenómenos que não assustam, porque vimos a grande diferença que houve no preço do Brent nestes 2 trimestres. PCE falou a terminar sobre o gás liquefeito. Houve aqui fatores que influenciaram o mercado de LPG e dos fatores podemos destacar a volatilidade do preço do petróleo bruto devido às incertezas geopolíticas e económicas e principalmente as restrições que se continuam a verificar até hoje à volta da Covid-19 na Ásia, em especial na China e no Japão. Portanto, esses fatores impactaram negativamente os preços de LPG. A fraca procura dos setores petroquímico e de aquecimento tornou também o LPG pouco competitivo, ao passo que o butano esteve mais fortalecido, principalmente para a modalidade CIF, apoiado por um mercado de gasolina mais forte. Vale a pena ainda destacar que a contínua redução dos fluxos de gás natural da Rússia para a Europa provocou uma escassez de LPG em algumas economias emergentes e em desenvolvimento. Entretanto, as exportações dos Estados Unidos para a Europa, a China e a Índia mantiveram-se acentuadas. Com a ausência das exportações da Rússia, parece os Estados Unidos praticamente a cobrir algum espaço desta falta de gás exportado a partir da Rússia. Depois temos também a queda dos estoques, principalmente propano, e a forte tempestade de inverno que atingiu os Estados Unidos da América no ciclone Bomba que ouvimos, pressionaram negativamente os preços do LPG. Depois, outro fator que influenciou o mercado de LPG foi a fraca procura de combustível para aquecimento, que resultou das temperaturas amenas de inverno. Nós temos estado a notar invernos com temperaturas mais brandas, não tão agressivas, em grande parte da Europa. Isto pressionou os preços do gás natural para níveis anteriores à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e afetaram negativamente os preços do LPG. Se formos falar de butano, para o consumo doméstico e pela performance que se notou por parte da nossa unidade de negócio de gás e energias renováveis, não se notou nenhum relato da falta de gás doméstico para o consumo doméstico, então pressupõe que as entregas feitas atenderam os níveis que são os níveis considerados normais para o aprovisionamento aqui nacional de gás. Luís Manuel, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio de Shipping e Trading, e o balanço da Sonangol relativo ao último trimestre de 2022, de referir que os mesmos dados foram tornados públicos na denominada reunião de Outlook, uma realização trimestral do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás. E com esta informação chegamos ao fim. Ungol é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo. Nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol.